Vascaíno do Cerrado. Terminou agora há pouco e o Vasco foi garfado em São Paulo. Exatamente. Não merecia essa derrota porque teve um gol mal anulado e em uma situação em que o Vasco vinha melhorando no primeiro tempo. A gente vai falar sobre esse jogo e a safadeza, a pilantragem que é o futebol no Brasil, né? É nojento, é asqueroso. E olha, quem acompanha o canal aqui sabe que eu não fico passando pano para gestão, para time mal montado, para elenco horrível, para jogador que não merece vestir a camisa do Vasco. Eu não. Quando tem que responsabilizar o time e os gestores, eu não fico passando pano, eu não fico buscando outros culpados para nossa incompetência, né? Mas não, hoje o caso é diferente. O Vasco foi competente, o Vasco soube jogar em São Paulo contra um dos adversários mais difíceis que tem no Brasil, porque sim, o Palmeiras hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro e futebol sul-americano. Tem o melhor elenco, é forte candidato a ser campeão da Libertadores. Algumas coisas devem ser levadas em consideração? Devem. Teve a logística e o problema que eles tiveram para vir para o Brasil, não tiveram treino regenerativo, né? Tem a situação deles estarem focados na Libertadores. Eu acho que o Palmeiras não entregou ou não entrou com a intensidade que ele costuma entrar, tirou o pé, principalmente depois que o Dudu saiu lesionado. Olha o risco. O Botafogo goleou o Bahia, está praticamente assegurado esse título brasileiro para o Botafogo. Para que eles vão se expor? Para que eles vão chegar em todas as jogadas, dar carrinho, correr um risco de uma lesão séria e ficar fora do campeonato mais importante que é a Libertadores? Eles estão praticamente numa semifinal. Então, claro que o Palmeiras entrou numa frequência diferente do que ele costuma entrar. Mas aí já não é problema do Vasco. O Vasco que soube segurar a pressão no início, 10, 15 minutos, lógico, o Palmeiras vinha jogando em casa, empurrado pela torcida, um time mais qualificado, foi para cima do Vasco, teve posse de bola, criou uma chance que o Léo acabou salvando no primeiro tempo. Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. Mas aí depois desses 15 minutos, o Vasco começou a jogar futebol, começou a sair para jogar, né? Paulinho, mais uma partidaça desse cara que eu vou te falar. Que jogador esse Paulinho, o Medel, mais uma boa partida, e ao invés de jogar pela esquerda, fizeram uma troca para entrar com o Michael no lugar do Léo Pelé. O Medel fez a função do lado esquerdo e o Michael jogou do lado direito, e o Medel jogou como vem jogando, né? Muito boa a partida do Medel, muito boa a partida do Zé Gabriel, que inclusive tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Bahia. Eu até achei que no gol que a gente tomou, dava para o Léo ter chegado naquela bola, porque ele ajeita a barreira e o canto que era dele, eu acho que ele deixou muito espaço. Mas não tem como negar que foi uma batida difícil de ser pegada, de ser pego, né? Foi lá perto do travessão, na trave, e entrou. Então não vou tirar o mérito do batedor para poder desqualificar o Léo, que o Léo fez algumas defesas interessantes. Não foi um frango, não foi uma falha do goleiro. Acho que isso dava para pegar se ele tivesse fechado o canto dele, mas também não dá para classificar como uma falha. Então, destaque para o Léo, destaque para o Medel, destaque para o Paulinho, destaque para o Zé Gabriel e alguns jogadores, para mim, hoje deixaram a desejar. O Praxedes não foi tão bem, o Peck hoje apagado, sumido, não fez absolutamente nada. Com as trocas, as mudanças, com a entrada do Orediano e do Alex Teixeira, também não encaixou, não deu certo, não conseguiu mudar a história do jogo. No finalzinho entra o Sebastião e quem mais, cara? Entrou dois jogadores, entra o Sebastião e não lembro. Isso aqui entraram dois, o Pumita, entra o Pumita na lateral e entra o Sebastião, e mesmo assim o Vasco não conseguiu chegar ao gol de empate. Mas eu quero aqui, a gente falou do jogo, como eu falei, né? O Vasco encara um Palmeiras jogando em São Paulo e um resultado de 1-0 para o Palmeiras é um resultado absolutamente normal, tendo em vista os mundos que vivem o Vasco e que vivem o Palmeiras. Então perder de 1-0 o Campeonato Brasileiro jogando fora de casa é absolutamente normal dentro de todo esse contexto que eu trouxe aqui. Era importante trazer esse empate, era um ponto em uma rodada em que todos os times tropeçaram. Todos os times tropeçaram. Não vou dizer que todos tropeçaram, porque o Goiás empatou jogando fora de casa. Era o time reserva do Corinthians, mas empatou. Empatou
acaba se beneficiando na rodada, jogou fora, um time adversário difícil, empatou. O América Mineiro venceu o São Paulo em casa, 2-1 em um jogo tumultuado, com expulsão do time do América, jogando com um a menos, e o São Paulo empatou. O América conseguiu chegar ao gol da vitória, teve briga, porrada no final, enfim, o América acaba respirando, que vai a 13 pontos, né? Fica ali a 3 pontos do Vasco, por exemplo. Então, assim, para o América e para o Goiás foi uma rodada excelente. Agora, para os outros times, todos perderam. O Vasco perde para o Palmeiras, o Curitiba perdeu para... Curitiba jogou com quem, rapaz? Curitiba com Fortaleza. O Curitiba perdeu 3-1 para o Fortaleza. O Atlético Mineiro ganhou do Santos, inaugurando a Arena Nova, né? 2 gols do Paulinho, 2 assistências do Hulk. E o Botafogo, como eu falei, meteu 3 no Bahia. Uma rodada, então, que acabou que todos os times que estão lá embaixo, com exceção do América, não conseguiram a vitória. Agora eu vou falar dessa mão grande que foi o jogo hoje, a sacanagem que fizeram com o Vasco com o gol do empate. Inclusive, pessoas que não costumam defender o Vasco acabaram defendendo na transmissão. Eu vou começar com o Arnaldo César Coelho, que foi às redes sociais e publicou o seguinte, abre aspas, quero ver a explicação da CBF para o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. Vai ser difícil me convencer que o VAR está certo. Né? Então tá aí, palavras do Arnaldo César Coelho. E para completar, depois ali no final da transmissão, quem veio foi o PC lá, né? Aquele cara que já não simpatiza do Vasco há muito tempo, né? E falou que o gol foi mal anulado. Não só pela questão, ele até desconsiderou a questão do impedimento, ele considerou que estava impedido o Verratti, mas ele fala que o lance seguiu e originou um outro lance a partir do momento que o jogador do Palmeiras tem a bola, tem um controle da bola e chuta para frente. Aí o Paulinho domina, coloca a bola para frente e faz um baita de um golaço, uma covardia que fazem com o Vasco, um assalto, né, tirando um gol em um momento que o Vasco estava ali tentando sair para jogar, tentando equilibrar as forças, jogando contra um adversário difícil pra caramba em São Paulo. Então, para finalizar, né, essa cachorrada, essa canalhada que é o futebol brasileiro, CBF, federações, né, e os clubes não se insurgem contra essa putaria, esse VAR nojento que desde que chegou beneficia A, B e o resto tudo se ferra. A gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil. Infelizmente, é o país da pilantragem, é o país da corrupção, é o país da canalice. E aí basta ver as coisas que acontecem dentro do Vasco da Gama. E aí você fica enojado dessa parada que é o futebol no Brasil. Bom, tô interrompendo esse vídeo aqui porque o Vasco já tá chorando nas redes sociais, né? Com o negócio de notinha e de que vai apresentar uma queixa à CBF. A CBF tá andando para o Vasco. Essa aqui é a realidade. O Vasco não tem representatividade nenhuma. E a gente é roubado sistematicamente no futebol brasileiro. Foi assim quando a gente caiu para a segunda divisão e aquele que o VAR não funcionou e um cara na cabine dando gol com um profissional dentro da cabine dizendo, olha, não dá para concluir se foi gol. Não, foi gol, pode dar o gol. Olha só como é uma corja de bandido, é uma corja de canalha dentro da máfia no futebol brasileiro e em várias outras coisas. Mas vamos lá para a notinha do Vasco, né? O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho na partida desse domingo, 27/8, diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol. Então tá aí o posicionamento do Vasco, que não vai mudar em absolutamente nada o que é essa sacanagem que rola no futebol brasileiro. Segue o vídeo aí. Vou deixar aí para finalizar então o PC falando lá sobre o lance, dando razão ao Arnaldo César Coelho e de que o gol do Vasco foi mal anulado. Um empate que seria importante para o Vasco, que ia fazer o Vasco ir com mais moral contra o Bahia para buscar essa vitória, que agora é um jogo sim, é uma decisão. A gente vai encarar um adversário difícil, jogando em casa, que perdeu, mas goleou o Bragantino 4-0 em casa. A gente vai sem o Zé Gabriel, que tá jogando bem,
tomou o terceiro cartão, não vai para a partida e aí deve voltar. Aí a gente vai falar sobre o jogo contra o Bahia depois, tá? Então, mas era importante esse ponto para dar uma moral para o Vasco continuar nessa briga, principalmente agora contra adversário direto. Vou deixar aí para finalizar a opinião do especialista. Curte o vídeo, se inscreve no canal, um grande abraço, uma semana abençoada para todos vocês, fiquem com Deus, saudações vascaínas. De impedimento, cabeceia, o Murilo tem uma ação que é para salvar o gol, mas depois da ação do Murilo, repare, a gente vai rodar novamente, de como o Richard Rios tirou essa bola de dentro da área. Primeiro aqui, posição de impedimento, a bola foi cabeceada, a gente podia parar só um minutinho, por favor, a ação do Murilo foi para salvar o gol. Ok, não caracteriza uma nova jogada, a jogada ainda continua na fase do ataque. Mas eu chamo a atenção para a ação do Richard Rios, porque ele tem a posse da bola, ele tem controle do movimento, não dá para considerar como desvio, ele tem a posse da bola, e a partir desse momento que ele teve a posse da bola e afastou essa bola da área, deu início a uma nova jogada. A primeira ação do Murilo, que foi normal, está salvando o gol, a bola volta para o Verratti. Se o Verratti tivesse feito o gol, ele ainda teria que ser punido pela posição de impedimento. Quando essa bola veio para o Richard Rios, que tem uma ação deliberada, tem controle do movimento e afasta a bola da área, a partir desse momento, Milton e amigos, inicia uma nova jogada. Tudo o que aconteceu antes, aquela posição de impedimento do Verratti, deve ser desconsiderada. A partir dessa ação do Richard Rios, é uma nova jogada. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma atuação que foi fora do protocolo, porque a partir desse momento que o Paulinho domina e faz o gol, já não era mais considerada a fase de ataque do primeiro lance. Portanto, o gol legal, mal anulado pela arbitragem. Milton.